novamente com vocês. Eu estava com saudade. Engraçado, né? Pra gente, na posição onde nós nos encontramos, nós passamos a enxergar vocês de uma forma toda especial, aonde na oração que nós fazemos por vocês vem o histórico, vem na lembrança o rosto de cada um de vocês e nos traz um carinho muito grande e uma saudade também. Vocês podem ter saudade do pastor, mas o pastor tem saudade de vocês. Mas é uma coisa tão gostosa, gente, que vocês não saem da nossa mente. E a gente sempre é lembrado pelo Senhor de alguma situação onde vocês possam estar passando e a gente acaba podendo orar de uma forma mais alegre, mais segura, né? E saber que nós estamos orando o que é certo. Como foi falado, nós tivemos aqui um final de semana, não foi só um final de semana, tem sido, desde o momento que nós entramos no jejum, né? Naquele tempo de jejum, de oração, usando o livro de Provérbios, ele nos serviu para que nós entrássemos por uma porta onde viéssemos a ter uma experiência nova, né? Uma experiência mais presente. E interessante, né? Se nós queremos realmente experimentar mais de Deus, é só nós orarmos, é só nos consagrarmos, é só realmente nos dispormos a fazer mesmo, né? Procurando amar ao Senhor, que Deus ele nos proporciona realmente momentos maravilhosos. Agora, existe uma verdade, que depois sempre de uma vitória, de uma conquista, existe algo que acaba sendo natural, um certo acomodamento, um certo relaxamento, não é verdade? Não é? Isso é uma coisa natural, gente, né? Sempre depois de uma vitória, depois de uma conquista, de uma luta, nós temos a tendência a dizer, deixa eu sentar nesse sofá aqui, né? E isso, nós temos que tomar cuidado para que isso não venha e nos impeça de continuar desejando, buscando, experimentando mais o Senhor, não é? Nós não podemos permitir que o nosso corpo, que o nosso coração deseje um descanso das coisas de Deus, um descanso da presença de Deus, um descanso da comunhão com Deus. Isso é uma verdade, isso é uma realidade na vida de cada ser humano, né? Agora nós somos espirituais, nós conhecemos a Cristo, não conhecemos? Isso nos leva a uma condição de espiritual, né? Porque nós passamos a andar com Cristo, passamos a segui-lo, nós passamos a tê-lo como sendo o nosso Senhor, somos os seus discípulos, né? E eu fico pensando, e automaticamente o Espírito Santo ele me lembra justamente na situação do profeta Elias, que Eliseu viria a sucedê-lo, né? E é interessante que Elias, ao ser direcionado por Deus, que Eliseu seria o seu sucessor, ele foi e avisou Eliseu, né? E simplesmente ele avisou passando a sua capa sobre Eliseu, e Eliseu automaticamente ele percebeu que aquilo era para que ele realmente pudesse acompanhar Elias, né? E é interessante que Elias, ele foi uma pessoa muito segura, mas ao mesmo tempo ele não falou além daquilo que era necessário para Eliseu a respeito de como seria o seu papel na sucessão dele. Simplesmente Elias, ele continuou vivendo os seus últimos dias ali, né? E ele falou para Eliseu, olha, esteja atento, né? E a Bíblia nos fala que Eliseu ficava o tempo todo de olho em Elias. E era tão interessante que Elias, qualquer movimento que o levasse a tomar uma certa distância, Eliseu ia junto.
aonde Elias estava, Eliseu estava junto, né? E é interessante que Elias, já como uma pessoa assim, tendo a consciência, né, que faltava pouco, a qualquer momento ele poderia ser tomado, né? Ele disse assim para Eliseu: olha, o que você quer? Você pode pedir. E Eliseu simplesmente pediu: eu quero porção dobrada do seu Espírito, do Espírito que há em você, né? E qual foi a resposta de Elias? Se você realmente estiver atento, e na hora que eu for tomado, você há de receber o que você pediu. Então, há uma necessidade de nós estarmos atentos o tempo todo, olhando para Jesus, caminhando com Jesus, percebendo todos os seus movimentos, para que realmente a gente esteja sempre na hora certa, no momento certo, e assim nós nos manteremos sempre firmes, né? E interessante que eu estava lendo hoje o livro de Efésios, e quando Paulo, ele tendo diante dele a aparência de um soldado romano, ele muito sábio e sensível, ele usou ao ver todas as armaduras de um soldado, tudo aquilo que o fazia se apresentar de uma forma segura e preparada para uma guerra, né, na condição de um soldado. Paulo, ele observou ali e ele usou cada uma daquelas peças que estavam, né, no corpo do soldado, na sua mão, ele usou justamente para trazer um significado, uma mensagem espiritual para todos nós. Mas é interessante uma coisa que eu estava observando aqui, que no versículo 13, Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Diz assim, né, esse versículo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e havendo tudo, ou feito tudo, ficar firmes, ou ficai firmes, né? Interessante que ele está dizendo o seguinte: olha, depois da vitória, depois da batalha, depois da conquista, é importante que vocês permaneçam de pé. Por quê? Porque automaticamente ninguém conquista deitado. Dificilmente. Não é verdade? Porque o estar deitado automaticamente significa que ele está numa posição de inerte. Não é? Não é verdade? Automaticamente uma pessoa que está preparada, ela tem que estar em pé. Ela tem que estar realmente ereta. Ela tem que estar realmente de uma forma onde ela possa estar num ângulo ou numa posição onde ela possa enxergar e bem aquilo que está diante dela, aquilo que está ao redor dela, né? Então, Paulo, ele fala: olha, é importante que, havendo feito tudo, é necessário que você continue firme, você continue de pé. O salmista, ele fala assim: quando tu mostrares fracos no meio da situação, ou no meio das adversidades, você vai perecer, porque assim você vai ser. Interessante que por mais que nós sejamos falhos e fracos, se nós demonstrarmos realmente que nós somos, nós automaticamente já estamos derrotados. Vocês conseguem perceber isso? Isso em nós mesmos. Agora, é importante nós olharmos para a palavra de Deus, que diz que nós temos a nossa vitória em Cristo Jesus, certo? Aonde a sua vitória está disponível para que nós a experimentemos não só uma vez, mas constantemente. Mas nós somos carnais, nós somos humanos, nós temos as dificuldades naturais dentro de nós. Agora, por isso que nós temos que entender, para que haja um se manter, um continuar firmes, nós temos que estar ligados na palavra de Deus. Nós temos que enxergar a realidade na qual nós vivemos. Nós cantamos aqui, olha,
a respeito, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, renova em mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito. Quando Davi falou isso, ele estava dizendo justamente: devolva-me a alegria da salvação, da comunhão que eu tinha contigo, depois da queda, do pecado com Batseba. E ele fala assim: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Mas eu sei que não vai ser fácil. A Bíblia nunca nos mostrou que seria fácil, gente. A questão, ou para nós nos mantermos firmes, ela não disse que seria fácil, como o próprio cântico disse. Sei que não vai ser tão fácil, mas pior é continuar prostrado. Pior é não se levantar. Pior é não realmente desejar continuar de pé. Está sendo falado que nós estamos em um contexto onde o princípio é espiritual. O princípio realmente é necessário que seja entendido. É espiritual. Né? Se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Então a questão é o seguinte: para nós nos mantermos firmes e em pés, nós temos que realmente nos prepararmos cada vez mais usando a palavra de Deus, para que nós não venhamos desfalecer, para que nós não venhamos a nos entregar a um relaxamento espiritual. Nós temos que ir de encontro à palavra, nós temos que realmente meditar na palavra, nós temos que, mesmo sem ter a vontade, nós temos que trazer para a nossa mente a palavra de Deus. É nela que nós nos manteremos firmes, é nela que nós nos manteremos desejosos em buscar mais ao Senhor. Ou será que Deus não tem mais experiências como Ele nos deu no último final de semana? Será que Deus tem reservado as suas bênçãos só nas datas comemorativas? Não, gente. Deus, Ele não está limitado a tempo, espaço e circunstâncias. A Bíblia nos fala através de Pedro que um dia para Deus é como, e como 1000 anos também. Então quer dizer, Deus é o maior interessado de nos fazer experimentar em todo o tempo, mesmo com todas as dificuldades, um continuar olhando para o alto. E é interessante que, agora voltando em Efésios aqui, ele começa a dizer, dizendo assim no versículo 10: "Do demais, irmãos, naquilo que eu tenho falado, eu quero dar ênfase a isso, fortalecei-vos no Senhor." Fortalecei-vos no Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: olha, é necessário que você seja forte. Na minha época de criança, havia um tal de biotônico Fontoura. E realmente, o negócio não era gostoso não. Mas que realmente nos ajudava contra as enfermidades, as doenças. Coisas que minha mãe dava, que o sabor não era gostoso, mas simplesmente ela dizia: isso vai te fazer bem. E ela tinha uma forma psicológica de agir comigo e com os meus irmãos, que ela dizia o seguinte: você não quer crescer forte como o papai? Você não quer ser o homão da mamãe? Isso. E com isso ela me ganhava. E é interessante que para nós sermos fortes, nós temos que tomar um elixir, nós temos que tomar vitamina, nós temos que tomar realmente algo. Agora, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, tomai do Senhor. E ele fala o seguinte: olha, beba constantemente.
Beba constantemente do Senhor, a sua força, para que você permaneça firme em pé, para que você realmente resista no dia mau. É necessário que você realmente tome do Senhor, que você realmente coloque a sua fé em Cristo, que você realmente faça de Cristo a tua razão para todos os dias. Nós cantamos também: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas uma coisa eu sei, isso eu peço: dá-me um coração igual ao teu, para que nós possamos resistir o dia mau e permanecer firmes. Nós temos que estar a cada dia tendo o Espírito Santo gerando em nós esse coração do Mestre. Um coração disposto a perdoar, um coração disposto a amar, um coração aberto, um coração realmente que se dispõe, que se doe. Paulo ele fala o seguinte: olha, é importante que você entenda, é importante para que vocês permaneçam firmes, vocês precisam se fortalecer no Senhor, vocês precisam realmente colocar a sua fé em Cristo. E ele fala também, na força do seu poder. E uma coisa tão interessante, que quando ele fala na força do seu poder, ele está dizendo: olha, este antídoto, esse remédio, essa vitamina está à disposição de cada um. Sabe? É por isso que ele fala lá, né, através do profeta no Velho Testamento: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você procurar vir até a mim para beber de mim, você vai beber, você vai se fortalecer, você vai ter o meu poder. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu quero dar ênfase aqui, para que vocês permaneçam firmes. Vocês precisam realmente do meu poder, vocês precisam realmente buscar na minha presença constantemente, você precisa realmente estar continuamente na minha presença. E ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E uma coisa interessante também que nós percebemos aqui, fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Né? Ele não fala: olha, se revista só de algumas das armaduras de Deus. Muitas vezes o nosso desfalecimento é porque o inimigo encontra partes do nosso corpo desprotegido, áreas da nossa vida desprotegida. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem entender isso? Então Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês entendam que é necessário que vocês se equipem com todas as armaduras, ou com toda a armadura de Deus, não só uma parte, mas sim toda. Por quê? Porque assim você vai poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, está dizendo o seguinte: olha, se você estiver equipado de toda a armadura de Deus, o inimigo não vai encontrar brechas na sua vida para te desanimar, para te desviar do foco, para te levar a dar um tempo das coisas de Deus. Né? Pedro ele fala que o nosso inimigo, o diabo, está ao nosso derredor, bramando como um leão, imitando um barulho de leão, procurando para tragar-nos. Pedro fala isso. E é uma coisa interessante que ele fala de uma forma muito interessante. Ele fala: olha, o inimigo ele está ao derredor. O que é ao derredor? É depois daquilo que está ao redor. Estamos aqui, aí existe ao redor, e existe ao derredor. O inimigo ele está o tempo todo procurando brechas para que realmente ele possa vir atuar contra as nossas vidas.
É importante que nós continuemos. Aquilo que nós temos feito, que nós temos visto a mão de Deus, nós temos que continuar buscando. Nós temos que continuar nos preparando, nós temos que continuar realmente nos revestindo, buscando cada vez mais, para que realmente o nosso tema seja uma realidade, um se encher constantemente. E é interessante, né, que ele vai dizendo isso tudo dentro de uma ideia. Você precisa se fortalecer em Cristo Jesus. Você precisa constantemente estar na presença de Jesus, para que você possa conhecer a Ele, ao ponto dele ser gerado, dele estar cada vez mais dominando a sua vida, o seu ser, para que você tenha um coração igual ao dele. E ele diz aqui, para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo, ele fala o seguinte: olha, o inimigo não está para brincadeira, gente. O inimigo não está para brincadeira. É por isso que ele mesmo fala que nós não devemos subestimar os ardis do inimigo. Isso inclui, de uma forma muito pessoal, muito prática, sairmos de um ambiente espiritual, sairmos da presença de Deus e, através de um certo relaxamento, nos colocarmos em um ambiente de escarnecedores, achando que aquele ambiente é resultado da nossa recompensa para um descanso. E no fundo aquilo é um impedimento, é um atrapalho, é algo que vai nos prejudicar de continuar motivados e buscando ao Senhor. Interessante, irmãos. É muito fino a linha que separa um momento realmente de êxtase de um momento de fraqueza. Quer dizer, é muito simples, é muito tênue, é muito fino uma linha que separa esse ambiente que nós possamos estar envolvidos pela glória de Deus, mas ao mesmo tempo, para sairmos dele. Então o inimigo, ele não está, preocupado com o tempo, mas simplesmente ele sabe como agir. Nós não podemos subestimar, ele não é bobo, gente. Nós não podemos abaixar a guarda, nós não podemos realmente relaxar. Nós temos que realmente continuar buscando ao Senhor. Nós podemos continuar, na presença de Deus, alegrando, tendo prazer. Porque Paulo fala a respeito, seja no comer, no beber, tudo aquilo que você estiver fazendo, mas aonde o Espírito Santo esteja direcionando, aonde há pureza, aonde há temor, aonde há realmente o amar a Deus, tudo isso é feito para a glória de Deus. Paulo continua dizendo, olha, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. De repente, alguma pessoa, de repente, alguma situação te tirou daquela euforia espiritual. De repente, você saiu daqui do domingo, jubiloso, contente. De repente, no seu primeiro dia de trabalho, você encontrou uma dificuldade e simplesmente a sua boca de louvor, de adoração, você não conseguiu manter, muito pelo contrário, você começou já a reclamar, já na entrada da fábrica, mas por que tenho que voltar a trabalhar? Irmão, isso tudo é humano. É por isso que nós temos que trazer na nossa memória aquilo que nos ensina a ter esperança. Porque a nossa guerra, ela não é carnal. Por mais que o inimigo use pessoas e situações, a nossa guerra é espiritual. Paulo fala aqui, olha, os nossos inimigos não são humanos. Entretanto, Satanás constantemente usa os seres humanos para levar a cabo a sua obra,
de nos roubar a alegria, de nos tirar da presença de Deus, da comunhão com Deus. Isso é uma realidade. Ele continua dizendo, olha, mas a nossa guerra é contra as potestades, contra os principados das trevas desse século. Os seres humanos são simplesmente aqueles que dão liberdade, são instrumentos. Mas a nossa guerra não é contra ele, contra o ser humano. Não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra não é desejando a morte para que haja justiça. A nossa guerra não é dessa forma. A nossa guerra ela é espiritual. Contra as hostes espirituais na maldade, nos lugares celestiais. E uma coisa interessante é que quando nós entendemos esta palavra e damos liberdade para que ela haja em nós, nós somos levados para atuarmos nesse mundo espiritual, nessa dimensão espiritual. Mas agora não mais na nossa força, não mais na nossa capacidade, mas no poder do Senhor que nos reveste. Aonde você vai dizer, porque você entende isso, espera um pouquinho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que todas as coisas juntamente, no final, eu vou ver que a minha vitória vai ser completa. Vocês compreendem? Aonde automaticamente você vai ter um sentimento diferente daquilo que seria natural. A pessoa que te questionou, a pessoa que te desafiou, a pessoa que te traiu, a pessoa que mentiu, a pessoa que realmente... Você simplesmente vai olhar com o coração do Senhor e você vai desejar que ela seja salva. Você vai desejar o melhor para ela. E o melhor para ela é ser liberta em Cristo Jesus. Ele fala aqui, olha, é importante que você entenda, você precisa se fortalecer no Senhor. Ninguém poderá lutar enfraquecido. Por isso que é preciso se fortalecer no Senhor. E ele fala, olha, o meu poder, ele vai se fazer presente na sua vida. E você vai perceber, porque você vai conhecer essa verdade na ação. E você estará equipado. E é uma coisa importante, que por mais que de repente a gente não tenha alguma dificuldade maior, ou não tenha passado por esse relaxamento, de repente, Paulo ele fala uma coisa aqui, revestivos. Revestivos, revestir significa você trocar de roupa, ou colocar uma outra por cima daquela que você tem. Então quer dizer, da forma que nós temos vivido, de repente da forma que você tem vivido, você tem estado com essa roupa. Você realmente tem experimentado a presença de Deus. Agora a gente dá um conselho também. Agora se revista, coloca mais de Deus. Sobre aquilo que você já tem recebido de Deus. Aquilo que vocês experimentaram no domingo, gente, Deus tem muito mais para vocês. Deus tem muito mais para vocês. Vocês vão ver que nessa busca, nessa entrega, nesse compromisso, haverá crescimento. Você vai ver que você vai conhecer mais ao Senhor. Você vai ver que dificuldades que você tem tido até agora, você vai ser liberto. Você vai ver aquela pessoa que de repente não está na mesma dimensão de maturidade espiritual que você, também vai amadurecer, vai crescer. Você vai ver que realmente haverá um crescimento, haverá algo puxando o outro algo, sempre no sentido de cada vez mais Deus estar operando em você e através de você. Para que a gente não resuma esses momentos de felicidade na presença de Deus em momentos esporádicos. Não, mas será momentos constantes, aonde você vai ver
uma criança espiritualmente falando, amadurecendo. Você vai ver que pessoas que você não, entre aspas, colocava fé, mas pela sua atitude, pela sua posição, serve como exemplo para que essas pessoas também queiram participar, queiram experimentar aquilo que Deus tem separado para essa igreja. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, preparado para tudo aquilo que nós haveremos de enfrentar, para que possamos resistir no dia mal. Isaías, ele fala que esse mundo, ele se apresenta de uma forma de trevas, né? João, ele fala, o apóstolo João, ele fala que esse mundo jaz no maligno. Se nós analisarmos realmente o que tem prevalecido na maioria da vida das pessoas, tem sido essas trevas. Pessoas que não conseguem enxergar um palmo além do nariz. Pessoas que não conseguem se direcionar. Pessoas que não conseguem perceber, não têm sensibilidade. Por quê? Porque as trevas realmente estão dominando a vida dessas pessoas. Agora ele fala uma coisa, olha, você resistindo, você tendo a armadura de Deus, você vai se opor a esses poderes. Você não vai ser levado, você não vai ser direcionado, você não vai se envolver com essas conversas incrédulas, com essas conversas que realmente não edificam. Você não vai dar liberdade para que isso venha e tome a sua mente. Muito pelo contrário, você vai ter uma atitude de opor-se. Porque é interessante, gente. Dificilmente uma pessoa com essa armadura, um soldado vestido, ele perca a vontade de lutar. Muito pelo contrário. Aí que ele tem vontade de lutar, quando ele está armado. Aí que ele tem vontade de se opor realmente. Porque este é o papel do crente, esse é o papel da igreja. Se opor contra as investidas do diabo. Agora, no poder do Senhor, no conhecimento, na habilidade, na preparação que a palavra de Deus faz na nossa vida. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Qual é a verdade? A verdade da cruz. A verdade realmente única. A verdade verdadeira. Não essa verdade relativa que nós encontramos nos dias de hoje. Isso é verdade para você, mas para mim não é verdade. Isso pode ser verdade para você, mas para mim, porque o mundo hoje conhece essa verdade relativa. Mas aqui está dizendo justamente sobre uma verdade que está baseada na cruz de Cristo. E o que aconteceu na cruz de Cristo? Justamente a vitória de Cristo sobre o pecado. A verdade, aquela que Pilatos perguntou para Jesus, qual é a verdade? A verdade que hoje nós podemos traduzir de uma forma muito simples. A verdade é que o homem sem Deus está perdido. A verdade é que o homem sem o amor de Deus não tem esperança. A verdade é que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É verdade que as nossas habilidades nunca poderiam nos colocar na presença de Deus como aprovados. É verdade. A verdade é que nas nossas forças nós não podemos nos livrar, ou não poderíamos nos livrar da condenação. Essa é a verdade. Mas a verdade é que Jesus morreu para nos trazer a liberdade. A verdade é que Jesus nos deixou a sua palavra.
A verdade é que nós, ao lermos esta palavra, ao nos relacionarmos com esta palavra, ela nos prepara, ela nos equipa, ela nos traz entendimento, ela nos traz sabedoria, ela nos traz realmente tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos viver na presença de Deus como vitoriosos sempre. E sempre realmente disponíveis para mais coisas que o Senhor queira que nós estejamos fazendo. Não só na igreja, mas em qualquer lugar onde nós estivermos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fala, olha, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, aonde nós passamos a viver na perspectiva de Jesus. A verdadeira justiça é aquela que Jesus exerceu. E o exercício da justiça de Cristo quase sempre nos mostra que é diferente da nossa. Não é? Aquele que bater de um lado, vira do outro lado. Não é? Agora não, né? Nós dizemos, eu não levo desaforo para casa. Se você bater aqui, você leva. Não é assim? Não é? Esposa dizendo para o marido, olha, se você bater, você vai levar. O marido dizendo, olha, se você me encostar a mulher, eu te desço o braço. E glória a Deus, aleluia. E as coisas, né? Irmãos, são coisas tão práticas e tão verdadeiras que nós podemos identificá-las na nossa vida. Né? Ele fala, olha, é na justiça que há em Cristo. Essa justiça que nós recebemos por meio da cruz. Ele continua dizendo, e calçados aos pés na preparação do Evangelho. Interessante, né? Aqui nós vemos, depois do entendimento, uma ação a ser tomada, um movimento. E quem nos leva para frente é o pé, né? A mão pode até, né? Pode chegar até, mas quem realmente nos leva a irmos uma distância são os nossos pés. Né? Não tem nada mais prazeroso do que você ir de encontro ao próximo para falar sobre esta batalha, sobre quem venceu. Não é? Isso é muito interessante, gente. É uma análise que nós devemos estar fazendo, até onde nós nos dispomos, até onde está o nosso amor pelas almas. Depois do dia de domingo, a quantas pessoas nós falamos de Cristo? Situações, o Senhor com certeza permitiu a cada um de nós, para que nós pudéssemos falar. Né? Vocês percebem isso, gente? Calçados pelo Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Interessante que o mesmo poder que nos faz agir é o poder que nos levará também a nos proteger. O escudo da fé. Nenhum soldado é completo se não tiver o escudo. Não é? Interessante que dentro dos filmes a gente pode observar que alguns dos inimigos daquele que nós estamos torcendo por ele, quando ele vem atacar, mas ao encontrar o escudo diante dele, ele perde as suas forças em relação da forma que ele está atacando. Interessante, né? Porque o escudo ele se segura. E ele não é de um material qualquer. Ele é o poder de Deus. Você acha que o poder de Deus vai permitir que nós, debaixo dele, sejamos alcançados? Não. Muito pelo contrário, o inimigo há de bater nesse escudo, que é a nossa fé, a nossa posição, o nosso compromisso com Cristo, e automaticamente ele vai ricochetear. Ele vai simplesmente minar as forças do nosso inimigo. Interessante, é por isso que, voltando aqui, Paulo fala,
toda a armadura. Não só, de repente, pode estar faltando justamente o escudo. É por isso que a enfermidade tem entrado na casa de muitos. É por isso, sabe, que coisas estão acontecendo, porque estão sem esse escudo. Estão até preparados em algumas áreas, mas o escudo não está ali para defender, né? Calçados os pés, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui fala justamente a respeito sobre as tentações que o inimigo lança, ou que o inimigo lança, porque a tentação vem do inimigo. Como diz a própria palavra, não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Porque o objetivo da tentação é expor o pior do homem. O que Deus faz é promover a aprovação. Porque a aprovação tem como conotação a ideia de Deus querer mostrar o melhor do homem. A tentação não. E é justamente o que o inimigo mais faz. Muitas vezes, de uma forma passiva, a gente não consegue perceber e cedemos aquilo que ele. Por que quantas vezes nós achamos que o inimigo que a gente tenha vencido, que o inimigo que nós vencemos, ele volta e com mais força? Por que aquele buraco que a gente disse que não cairia mais, a gente se encontra novamente dentro dele? Aquele pecado que nós falamos, não mais cometeremos. Estamos novamente ali, compactuando com ele. Não é? Isso tudo é uma realidade, gente. Porque o inimigo está constantemente lançando esses dardos inflamados. Esse poder maligno, essas tentações. Depois do versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Você já consegue entender justamente, como nós estudamos na aula de tarde, a última, aonde a tentação, ela direciona, é na mente do homem. É na mente. Dessa mente aonde, automaticamente, também tem a ver com o coração. O campo de batalha, realmente, é aqui, gente. É aqui. Estava falando com uma pessoa hoje, dizendo, olha, nós somos humanos. E uma coisa que nós precisamos entender, nós não esquecemos do nosso passado. As nossas lembranças não são apagadas. E essa pessoa dizia, não sei como, mas coisas que eu fiz lá na minha juventude, estão voltando do nada. Eu falei, porque é aqui, ó. O campo de batalha é aqui. Paulo falou, olha, tomai o capacete. O capacete é para proteger a mente. O motoqueiro, ele tem a sua segurança, não é na cotoveleira, na joelheira, mas é onde? Do capacete. O crente é aquele cara que está andando de moto. O inimigo está o tempo todo querendo derrubá-lo. Mas é a moto do Espírito. É aqui, gente, que nós somos vitoriosos. O princípio da vitória começa aqui, ou a derrota. É aqui. É por isso que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você fixar uma ideia na tua mente, conforme aquilo que você fixou, o tempo que ela for trabalhada na tua mente, você vai ser aquilo. É fácil? É fácil? Aquilo que você passar a trabalhar e dar liberdade para aquilo na tua mente, você vai ser. Agora,
na maioria das vezes, sempre será uma coisa ruim. Porque é fruto justamente de algo que provém ou que nasce no próprio coração do homem. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, que você possa entender, tomai o capacete da salvação, para que você realmente proteja a tua mente, para que ela seja renovada, para que você tenha entendimento de tudo o que está acontecendo, daquilo que o Senhor está agindo, da forma que Ele está agindo. É por isso que Paulo fala, levando cativo os pensamentos a Cristo. Irmão, se Deus fosse colocar aqui o que passa na minha mente, eu ia me esconder. Coisas absurdas, coisas que falam, poxa, de onde nasceu isso? Vocês estão percebendo, gente? A questão é justamente, a mente protegida será uma mente sã, será uma mente curada, será uma mente forte, será uma mente com saúde. Uma mente que realmente é direcionada por uma comunhão vivida com Deus. Pode o seu corpo, o resto do corpo, passar por alguma dificuldade, mas essa pessoa tem paz, tem alegria. Essa pessoa, ela age até de uma forma sem explicação, ela acaba precisando de uma ajuda, ela acaba ajudando muito mais do que recebendo. Isso tudo é resultado, isso é fruto realmente da mente, está protegida pela palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus não esconde aquilo que realmente nós somos, a nossa estrutura, mas também nos mostra, ela nos ensina como nós podemos vencer a cada dia, para que nós possamos nos permanecer firmes, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Estou acabando. E ele fala, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda pessoa que é equilibrada, toda pessoa que realmente tem assim, vamos dizer assim, uma condição de se manter em pé, é aquela pessoa que conhece o final da história. Essa história é a história da Bíblia. E a história da Bíblia fala justamente a vida de Jesus, a história de Cristo, a vitória da cruz, a vitória do amor de Deus. Essa que é a verdade. Muitas vezes nós, não temos uma reação, porque nós não conhecemos a palavra. Nós não sabemos como reagir a uma situação, porque nós não sabemos como. Porque não temos segurança de saber se realmente seja aquilo que nós estamos achando que é. Porque quando, é necessário falar, sairá naturalmente, porque Jesus ele fala, olha, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo aquilo que havereis de falar. Nós dominamos todo o assunto que envolve todo mundo no sentido global, sabemos conversar sobre tudo, mas não conseguimos dizer o porquê que Jesus morreu na cruz, o porquê de vir à igreja, o porquê de se batizar, o porquê. Interessante que essa armadura, ela não é direcionada só a um pastor, a um líder, mas é direcionada a todos nós, todo crente. Com todo respeito aqui, no dia da nossa gincana, eu ouvi aqui algumas pessoas dizendo, eu percebi que eu não conheço nada sobre a Bíblia. Depois daquele dia, você tem conhecido mais? Já faz quanto tempo que nós fizemos essa gincana? Um mês? Será que um mês não é suficiente para se aprender alguma coisa?
Uma pessoa veio conversar com a minha esposa e disse assim: olha, eu estou muito desejosa em voltar para o Brasil, mas eu me sinto tão envergonhado, porque eu vou voltar para a mesma igreja e o meu pastor de lá vai ver que eu não cresci nada. Muito pelo contrário, eu estou voltando pior do jeito que eu saí de lá. Irmãos, para que nós nos mantenhamos firmes, em pés, nós temos que conhecer mais da palavra de Deus. Nós temos que nos dispor a conhecer mais a palavra de Deus. Deus não vai usar desculpa: eu estava trabalhando, eu estava fazendo isso, fazendo aquilo, eu estava. Deus não vai. A questão, o resultado, não vai ser Deus que vai determinar, mas vai ser a consequência da forma que nós administramos a nossa vida aqui, o nosso tempo aqui. Isso é uma verdade, gente. Né? É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a história de Cristo. A palavra de Deus é a palavra de libertação, de cura. E ele fala, orando o tempo todo, com toda a oração e súplica no Espírito. Paulo está dizendo, olha, um incessante clamor, até que ela venha a ser respondida. Ela venha a ser respondida. Você acha que uma oração que constantemente se apresenta diante de Deus fica sem resposta? Não? Jeremias 33:3, o que ele fala? Clama a mim e responder-te-ei. Qual foi a última vez que a gente ouviu uma resposta de Deus? Ele fala, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Né? Orando o tempo todo. Orando continuamente. Né? Irmãos, isso tudo é para que a gente possa realmente entender que o Senhor quer nos manter firmes. Vigiando nisto, sendo sensível ao Espírito Santo, aquilo que Ele deseja, com toda perseverança, que não se detenha, mas coloque a sua súplica, suas petições, os seus rogos, os seus clamores, por todos os santos. Santo, ora pelos santos, pelo santo. Né? Nós somos santos, porque a Bíblia diz que nós somos santos. E a oração de um santo pelo um outro santo, ela tem um poder tremendo. Interessante isso, né? Você, aos olhos de Deus, é santo. Não pela sua postura, a sua conduta, a sua habilidade, a sua capacidade, não. Mas simplesmente Ele decidiu nos fazer santos. Né? Através de Cristo, somos santos. E Deus, Ele ouve a oração do santo. Né? Interessante, né? Aí Paulo fala, olha, interessante, olhe por mim, para que me seja dado a instrução, a sabedoria, o discernimento, para que eu possa pregar realmente, de uma forma onde, ao abrir da minha boca, as pessoas sejam alcançadas. E é uma coisa interessante, ele fala, olha, o principal, o propósito disso tudo, é para que Cristo seja anunciado. Então, para finalizarmos aqui, o segredo para nos mantermos em pé, ou de pés, sempre depois da última vitória, é continuar anunciando o Evangelho de Jesus. O que nos mantém realmente firmes
concessão do Evangelho no nosso coração, nos nossos lábios. O que nos mantém na disposição é esse queimar o nosso coração para falar a respeito do amor de Jesus. É interessante que Paulo ele fala, olha, eu peço para que vocês orem, para que eu mesmo não venha a ser reprovado naquilo que eu estou anunciando, naquilo que eu estou pregando. Está dizendo, olha, para que haja compatibilidade no meu viver com a minha pregação. Que eu possa pregar o que eu vivo e viver aquilo que eu prego. Né? Que Deus possa estar nos ajudando, possa estar realmente abrindo o nosso entendimento, para que a gente deseje, ou possa desejar mais do Senhor Jesus. Para que nós realmente possamos experimentar aquela palavra que Ele disse que obras maiores nós faríamos. Eu creio que o Senhor já está nos esperando para outra batalha. Né? Nós tivemos aqui 4 pessoas que se voltaram para o Senhor. É colocarmos essas pessoas nas nossas orações. É nos incomodarmos ao ponto de estarmos preocupadas com elas o tempo todo, através das nossas orações. Deus, dê força, sustenta, ajuda, para que elas possam continuar, Senhor, e permanecerem firmes também. Que Deus nos ajude nas nossas fraquezas. Se coloque de pé. O segredo de nos mantermos em pé depois da vitória é termos a mensagem da cruz no nosso coração, nos nossos lábios. É realmente procurarmos conhecer mais o Senhor, viver mais para Deus, menos para nós e mais para Deus. Porque esta é a forma melhor de nós vivermos os nossos dias na face da terra. O Salmo 90, um salmo que foi construído por Moisés, ele estava no deserto. Estava no deserto. E por muitas dificuldades ele passou ali. E ele disse assim lá no versículo 10, ensina-me, ou ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Aí automaticamente, bem provável que ele já passa por Salmo 91. Primeiro, no Salmo 90, ele traz uma realidade de uma experiência no deserto, onde eles estavam. E ele entendeu que era necessário mesmo para ele, era necessário clamar por sabedoria a Deus. E Deus ouviu. Nós sabemos a história dele. E no Salmo 91 ele começa de que forma? Salmo 91. Muito bem, Ana. Vocês não lembram do Salmo 91, gente? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? A ideia ainda, o sol no deserto é quente, muito quente, mas ele fala, olha, a sombra do Onipotente, ele vai descansar, né? Firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vão o nosso trabalho. Igreja, não é vão o teu trabalho. Não esmoreça, não enfraqueça, não relaxe, melhore. Se capacite mais, busque mais, ore mais, leia mais, busque mais ao Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria, para vivermos cada momento anunciando, falando a respeito do seu grande amor. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus, Tu és um Deus grande em graça e misericórdia, um Deus que conhece a minha necessidade. Deus, quem sou eu para estar aqui, para me sentir melhor do que os meus irmãos? Senhor, eu sou o maior do necessitado, Senhor, eu sou aquele que reconheço as minhas fraquezas, os meus pecados, Senhor, aquele que realmente necessita, Senhor, cada vez mais de estar dependendo dessas armaduras, Senhor, da Tua armadura, Senhor, e por completa, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Pai, junto comigo, Senhor, eu quero Te apresentar esse exército, Senhor, não só esses que estão aqui, mas aqueles que não puderam vir, Senhor. Eu quero os apresentar e dizer, Senhor, eles pertencem a Ti, ó Deus. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Sopra, Senhor, sobre cada um, Senhor, renovando as forças, Senhor, dissipando as enfermidades, Senhor, os temores, ó Deus, e nos levando, Senhor, a caminharmos juntos, Senhor, aleluia, Senhor, fortalecidos pela força do Teu poder, ó Pai, no nome de Jesus, como aquele soldado que se alistou, confiante, que não se embaraça com as coisas dessa vida, Senhor, mas que realmente, Senhor, caminha para a frente, olhando para o alto, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, se opondo contra qualquer, Senhor, levante do inferno do inimigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nossa carne, Senhor. A vencer, Senhor, o sistema deste mundo, Senhor. Porque o inimigo das nossas almas, ele já é vencido, Senhor. No nome de Jesus, nós trazemos o poder da cruz. Trazemos a história da cruz, trazemos a verdade da cruz, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, 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 amém.